Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo agora. Nós estamos aqui, que Ele nos abençoe neste culto. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti pelo dia que nos deste, para cada minuto, segundo de nossas vidas. Nós mantemos com vida até os dias de hoje e a vida nova que temos em Teu Filho, Pai. E agradecemos por isso e pedimos que Tu nos continue abençoando agora também, neste momento aqui, que nós estamos aqui reunidos como igreja. Tu nos ajude a entender mais a Tua palavra, principalmente a mim. Pedimos em favor dos hinos e pedimos em favor de aqueles que porventura estão vindo aqui junto de nós. E aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desanimados, Tu conheces a necessidade de cada um, os problemas de cada um, entregamos nas Tuas mãos. E a família dos nossos filhos também, nossos irmãos na carne. E pedimos em favor também da política deste mundo, os governantes, aquele que vai ocupar a cadeira da presidência, dos governos. Pedimos em favor disso, Pai, que faça um bom governo. Por Jesus que pedimos e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor. Inocente. Boa noite. Inocente.
fizer só o soprano, só, porque aí eu estando tocando, eu mantenho ali em cima, né? Aí você passa tudo do contrato, que agora aí eu fico no teclado, mas 101. eu não escuto ninguém cantando lá. 101. Se puder. Bom pra mim entender. Não, só aqui, ó. É fazer que nem você foi que aquela hora. Se puder. Quem que é? 101. Vai ter o Fá sustenido e alto. 96. Oh
vier cantando, para mim é difícil. A primeira volta aqui foi igual eu fiz, né? Saiu. Agora, a terceira aqui saiu tudo. O jeito que eu quero. Você começou assim, ó. Olha, aqui que começa. Você começou assim, ó. Mas é até difícil tocar, porque aí você está uma voz ou na outra. Você começou e deixei, então. Pode escolher outro. 328, então. Oi? 328. Sossegado. Está com coragem, né? Oh,
capítulo 6, nós fomos até o versículo 12, né? É continuar no 13, ou fomos até o 13. Daniel é para frente, eu tenho que abrir aqui, porque eu não abri aqui. Daniel, para frente, Jeremias, Ezequiel, Daniel 6. A página é 960 a página. Então vamos ler, vou ler o versículo 12 novamente, para entender a resposta no versículo 13. Tomar água, a voz está ruim. Porque quando eu estou cantando a voz boa, então eu puxo na primeira que fala no antigo, né, da dupla, é soprano. Eu puxo, aí os outros podem fazer a voz que quiser, a soprar tem que destacar. A mais importante no coral, todas são importantes. A soprano tem que ter mais, ó, que tem que para apresentar bem as palavras. Agora, a segunda, tenor, contralto, baixo, então já é outra voz. Então agora o soprano tem que destacar por cima, né? Que é o que está escrito, que nós cantamos mais. Ao 12. Então se apresentar ao rei e a respeito do edito real, disseram, ou se apresentaram, vamos ver, porque eu escrevi esse versículo de novo para pôr ele, né? É o versículo 12, tá certo, se apresentaram. Então, eu vou pôr aqui só para ficar aí, bom. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem fique, o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, um mês, um espaço disso, o dito que foi feito, o edito, né? Então, por isso, não é que era para guardar mesmo. Por 30 dias, e não a ti, ó rei. Ó, que era para só adorar ele, apresentar só ao rei, mais ninguém. Ó, só a ti, ó rei. Aquele que falhasse nesse... não cumprisse esse edito, esse decreto que foi dado, não. Ó, aquele que não cumprir, olha o resultado aqui, fosse lançado na cova dos leões, eu fiz a pergunta, porque já tinha achado Daniel, que não tá, pegaram o fraga, né? Entregaram Daniel, né, para o rei. Respondeu ao rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então foi assinado o decreto, diz que palavra de rei não volta atrás, então não podia revogar, não podia voltar atrás. Então a lei dos médios e dos persas, uma vez promulgada, que decretada a sentença, seria inalterável, não tem como alterar mais. A lei foi dada essa, que não era para dedicar a outro rei, a outro Deus, orar a outro Deus, etc., né? Então essa identificação ética de Daniel talvez indique preconceito. Eles acharam que Daniel estava com preconceitos contra os judeus por parte dos outros oficiais de Dario, por outros.
No 13. Então responderam ao rei. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, falando para o rei, nem o edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Lembrei do meu avô, ele falava 3 vezes por dia, então ele conhecia essa passagem aqui. Então ele falou: Daniel, não é uma vez, é 3 vezes por dia ele faz essa oração, falando de Daniel. Agora, eles tinham se metido a respeito de Daniel. Afirmava que ele não levava em conta o rei. Então eles mudaram o assunto, aumentaram, falaram que Daniel não estava nem aí com o rei. Não, Daniel não tinha preconceito. Só que na hora de oração e falar é com Deus, aceitou nós cristãos também. Não é que eles vão ter preconceito com o patrão, com o homem, tem que respeitar cada um. Mas sobre adoração, fazer um pedido, a nossa fé é em Deus. Então ele não tinha nada que levar contra o rei. Então Daniel aqui nos apresenta um exemplo. Um exemplo mostrando para nós vermos e imitá-lo, aprender com a obediência de Daniel. Do exemplo de Daniel, que a obediência de Daniel a Deus estava acima de qualquer autoridade humana. Então nós, dessa parte espiritual, a nossa obediência a Deus tem que estar acima de qualquer autoridade humana. Não deixar nenhuma autoridade humana ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Então Daniel, ao continuar a orar 3 vezes ao dia, então demonstra a sua convicção de que a sua lealdade primeiro era a Deus. A lealdade dele primeiro pertencia a Deus, ao Deus vivo. Não o Deus que outros põem, o Deus morto. Faz uma imagem de Deus, uma estátua aí, quer que todos adorem. É isso aí que aconteceu. Eles tinham os ídolos deles e queria que todos adorassem. E Daniel não aceitou isso. Então, o Deus vivo, que é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, falando desse Deus. E Daniel era temente a Deus sobre todas as coisas, Daniel. Sobre as coisas terrenas. Então, e a acusação de que ele não tem feito caso do rei, até falar, rei, ele não está fazendo caso de ti, não, rei. Então é verdade que eles disseram, era verdade. Nesse ponto, Daniel não fazia caso do edito do rei para adorar os deuses e não adorar o Deus vivo, Daniel. Então, pois, na verdade, o testemunho que ele mostra, que Daniel mostra, a integridade dele e a sua submissão a Deus, que era somente a Deus, um poder que Deus é um poder superior, é o que nós fazemos também. Na hora de adoração, na hora de oração, confessar pecado da gente para com Deus, primeiramente. E se tem com o próximo, confessa com o próximo. Então, e a oração de Daniel, diariamente falando, não era um ato de rebelião contra o rei Dario. Por ele orar 3 vezes ao dia, ele não estava em rebelião, ele não estava contra o reinado. Só nesse ponto. Então, muito pelo contrário, Daniel era um servo do Deus Altíssimo. E sendo servo do Deus Altíssimo, ele vai querer o bem do governo humano, do rei. Se nós somos servos de Deus,
né? Vamos orar em favor do presidente da nação. Pegamos de diante, vamos orar em favor. Que eleja aquele que Deus permitir. É claro que o Deus permitir vai ser eleito. A escolha que a humanidade fizer, os leitores, Deus já sabe quem vai ser. Então, agora, se é da vontade de Deus, aí é outro assunto. Nós devemos de analisar. Por exemplo, não vejo nenhum bom, uma hipótese de dizer assim. Então, vamos ver aquele que é menos pior. Então, aqui, ele não vai aceitar uma adoração ao Deus que o rei adora e serve. E Daniel vai fazer isso até a morte. E a morte dele estava decretada. Mas sim, um ato de adoração e dependência total do Senhor, que é no caso de Daniel, o Senhor dos céus, que é o Deus soberano sobre todos os reinos e governante. Então Deus está acima de todos os governos humanos. Deus está nos céus. Agora, por que nós, no caso que Daniel, iam querer que ele, logo quem? Um profeta de Deus. Por quê? Você pensa que a lei é rígida. Você imagina se tem uma lei neste mundo, neste Brasil? Uma lei que você tem que adorar, prostrar. Aí vai mostrar a fidelidade da pessoa, né? Quem é? Tá melhorando. Para os cristãos, aí toca sair assim, esse que está aprendendo a voz. Irmãos, para os cristãos, nós cristãos, ou todos os cristãos que leiam, este versículo é um chamado para mais fidelidade a Deus. Nós devemos ter uma fidelidade a Deus inabalável. A nossa fidelidade de Deus, não devemos deixar que alguma coisa do mundo terreno abala a nossa fidelidade. Quantos hoje que estão abalados, não estão fiel? Quantos? Sede-me fiel até a morte, dá-te ainda. Amém? Então, agora, muitos, ou alguns, acha defeito na igreja, por exemplo. Acha defeito na igreja. Acusa a igreja. Ele tem que olhar para o centro da igreja. Quem é que está no centro? Jesus Cristo. Ele deixa de olhar para a igreja, começa a olhar para o lado esquerdo e vai viver o lado esquerdo. Do lado esquerdo está o mundo. O mundo. E o lado direito está Cristo. Está a igreja. A igreja chamada de eclesiástica. Eclesiástica é a igreja, né, de Cristo. Então, e no mundo está tudo contra. Então as pessoas devem olhar assim, não olhar para o defeito da igreja, defeito nos irmãos. Ele deve olhar para o centro, onde está Jesus, que nós estamos seguindo a Jesus. Então, mesmo em face de pressões, no mundo encontra muitas pressões sociais, da família, nos amigos, etc. Pressões sociais, culturais também, ou política, ou religiosa, política religiosa também, que possa silenciar, fazer nós calar a nossa boca. O que pode acontecer, um mau testemunho, a pessoa enfraquece, ele já não fala mais de Cristo. Ele vai comprometer a sua fé, a obediência e a submissão ao Senhor Deus. Irmãos, agora, o versículo 14. O rei sente-se pena
Pena, quer dizer, dó, compaixão de Daniel. E ele esforça para livrar Daniel, o rei. Os outros, os que estavam contra Daniel, os inimigos, querendo convencer o rei para manter. E o rei arrumando um jeito, né, pensando com dó de Daniel. Olha aqui o 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo ao rei. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha bem, que a noite inteira. Então Dario, esse rei, ele percebeu imediatamente que ele havia se tornado uma vítima das intrigas de seus próprios oficiais, que queriam que Daniel caísse em uma armadilha. Eles queriam. A lealdade de Dario a Daniel, quer dizer, do rei Dario, ou Dário, também foi Dario, a Daniel, ou Dário, permaneceu inabalável. O rei tinha compaixão de Daniel, tinha dó de Daniel, ele confiava. Então narra que a história de Daniel, conta a história de Daniel, de um servo fiel ao Senhor Deus, que mais tarde, logo, subiu de posição, de destaque, no governo desse rei Dario. Daniel, invejado por sua integridade, os amigos inimigos ficava com inveja da lealdade dele, da integridade de Daniel. Os outros oficiais tramam contra ele, contra Daniel, explorando a sua devoção a Deus. Exploravam. Eles induzem o rei a promulgar o decreto, firma no decreto, que proíbe, falando para ele, proíbe orações a qualquer outro homem que não seja o próprio rei. Então eles insistindo. Daniel, fiel a Deus, nós vemos, continua a orar. Olha para ver. E Daniel orando. Sendo consequentemente denunciado a ser lançado na cova dos leões. O pior era aí. E Daniel orando. Os seus esforços foram dirigidos para achar uma saída para assistir o dilema. Eles esforçaram. E vai. E o 14 dilema. Ouvindo então o rei, vou ler de novo, essas palavras, ficou muito penalizado. Ficou muito sentido, ficou com muito dó. E a favor de Daniel, Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol, esse rei trabalhou para salvar Daniel. Então demonstra a consciência desse rei, Dario, da injustiça cometida contra Daniel. Ele está cometendo injustiça. Ele é o rei. E os outros insistindo para a injustiça. Ele não via a falha de Daniel. E dentro das suas limitações, uma maneira de salvar seu servo leal. Ele não via, ele estava limitado. Essa angústia reflete
uma faísca, uma pontinha de justiça e conhecimento a retidão de Daniel. Então ele mostrava que Daniel era reto ao Senhor. Ou seja, podemos ver aqui, irmão, um paralelo com a situação humana diante da lei de Deus e a outra diante da lei humana. Situação humana diante da lei de Deus. E qual é que vai seguir? A lei de Deus. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Eles cobrando do rei. Então aqui nós vemos, surge um momento crucial nesta conversa, neste assunto. Ele representa um clima da trama urdida contra Daniel, um trama ruim contra Daniel. Procurava aquela tramóia para ver se convencia o rei, onde a própria estrutura legal do império é utilizada como arma para garantir a sua condenação. Então ele olhava na estrutura legal do império. O império diz isso, garante a condenação de alguém que está servindo outro Deus, está orando a Deus. Enquanto é verídico, que é uma coisa verdadeira, que o rei não poderia salvar a Daniel, mas só Deus poderia salvar. E assim aconteceu, e assim ele fez. Livrou Daniel da boca dos leões. Pronto, vamos ver o versículo 16. O rei cumpre o seu decreto. Antes do versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: olha o que o rei falou para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Viu só a fé do rei também? Ele autorizou, então vai, pode pegar esse homem aí, pode jogar lá na cova dos leões. Onde estão os leões famintos? E o rei falou para Daniel: o teu Deus, ele estava com fé também, ele acreditava. Vejam mesmo a fé do rei em Deus nesta hora. Ele marca a atenção que a perseguição contra o profeta teria o seu fim. Acabasse a perseguição. Este momento não é apenas um ponto de virada, simplesmente, na conversa, no assunto, na narrativa, mas também um testemunho poderoso da soberania divina, que Daniel deu testemunho. Então eles estavam vendo. E também da importância da devoção de Daniel, que era inabalável a Deus. É difícil ver falar de alguém assim, hoje é difícil. Numa situação dessa, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a decisão de Daniel de orar a Deus, apesar
no decreto ter sido assinado, estava marcado, mas a sua fé na intervenção divina estava firme. Olha para ver, uma coisa, dois pesos, uma balança, né? Para cá com deles e aqui. E eles preparando tudo, ameaçando que a lei está aí, vai ser cumprida. E Daniel está aqui, orando. Os irmãos, ressalta a centralidade da fé e da obediência de Daniel em viver sua vida no propósito de servir a Deus. Em Deus para o povo. E Daniel orava também para o povo, mas ele orava a Deus. E Daniel. Aqui vê onde é que estava centrada a fé desse profeta. 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei, selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei cumpriu, mas antes ele falou para Daniel: teu Deus vai te livrar, mas eu vou cumprir o decreto. Assinou e selou com o anel, né? Então, a pedra, irmãos, selada, representa a aparente fidelidade ou finalidade e a impossibilidade de intervenção humana na situação de Daniel. Para algum ser humano, com a lei humana, derrubar, aí não tinha, porque estava selada o anel do rei. No entanto, a história revela que a autoridade humana, por mais absoluta que ela pareça, a autoridade é limitada diante do poder divino. A autoridade humana, ela pode ser forte. O exército humano, as forças armadas, os policiais, mas o exército de Deus, a lei de Deus, a autoridade de Deus está acima de tudo. Se Deus intervir, nada acontece. Daniel, fiel ao teu Deus, ele demonstra que a verdadeira segurança e livramento vem do Senhor. E Daniel continua. Daniel, quem é que sabe, está tranquilo. Ele tranquilo, calmo, consciência limpa, não preocupado, seja feita a vontade de Deus. Então, para os cristãos, isto nos chama a atenção, o quê? Perseverar na fé e na obediência. Não adianta você ter fé em Deus, eu tenho fé, mas não obedece a Ele. Mesmo quando enfrentamos oposição. E que mais? E desafios. Desafio assim, você tem duas coisas para se decidir. Ou eu vou pecar contra Deus e servir o mundo, ou servir a minha vontade, ou vou contra a minha vontade, contra o erro, para servir a Deus. É um desafio que o cristão tem hora que parece impossível de vencer esse desafio. Então a fidelidade de Daniel, mesmo diante da cova dos leões, imagina só, é um testemunho do poder de Deus em proteger
e livrar aqueles que confiam nele. Então, nossa fé, a fé dos cristãos, em qualquer lugar do mundo, se estiver ancorada em Deus, por Cristo, ele pode enfrentar os desafios, que Deus vai abrir as portas, Deus vai livrar de problema difícil. 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, foi lá, selou, está preso, deixa agora com os leões. E passou a noite em jejum, e não deixou trazer para a sua presença, lá com classe, para a sua presença, instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pai, não quero mais instrumento, aquela orquestra, imagina só, na noite, aquela harpa tocando, que o instrumento que tem para harpa era muito bonito, o instrumento daquela época. Era uma harpa que hoje fala violino, por exemplo. Não tinha teclado, não tinha piano, não tinha acordeão. Era instrumento sonoro, instrumento que tinha um som bonito. Uma harpa, muito bonito, tocada da harpa. Fala harpa de Davi. E o violino, os violinos. Então, aqui revela a profunda e angústia e remorso do rei Dario, após ser forçado a cumprir a lei e entregar Daniel à morte, que era contra o coração dele, o desejo dele. Isso é duro. Você ser obrigado a cumprir a lei, pecar contra a Deus ou contra um servo de Deus. Este texto é crucial para entender a dimensão do conflito entre a justiça humana falida e a fidelidade divina infalida. A justiça humana, por mais boa que ela seja, ela é falida, ela falha. Porque a justiça é colocada por pecador, por homem, e o homem é falho, vem põe uma lei injusta. Vê os deputados, senadores, o governo votam uma lei lá que é injusta, porque contra Deus, e assinou, pronto. Então demonstra aqui a humanidade e o sofrimento do rei Dario. Apesar dele ser poderoso, um rei poderoso, ele se via muito importante, sabia que ele era importante diante da lei, que ele mesmo sancionou. Não vê que falha nos deputados lá, eles assinam, agora vai lá para o presidente Lula sancionar. Que se ele não sancionar, não assinar, pronto. 19. E profundamente, o rei também continuando, profundamente angustiado pela morte certa de Daniel. Tem hora que ele ficava um pouco balanceado, a quem ele admirava e confiava. 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então mostra aqui um reflexo da ansiedade e da esperança que toma conta do rei neste momento, o rei Dario, após a injusta sentença preferida contra Daniel. Pense bem, o rei inicialmente influenciado pelos seus príncipes, porque ele tinha os príncipes, ele foi influenciado pelos príncipes e pela pressão política também, se envolve num ato tão cruel desta maneira, desse tamanho. Mas mesmo assim, ele demonstrava um apreço respeitoso pelo profeta Daniel e a sua integridade. Ele via, coisa dura isso aí. Você vê uma pessoa tão reta, uma pessoa direita, uma pessoa que você faz bondade, e agora você
você está sob autoridade, ela está sob a sua autoridade, no seu comando. E agora você tem uma lei justa para condenar a pessoa? Não, é duro isso aí. Não é fácil. Então a urgência com que Dario se dirige à cova dos leões, ao amanhecer, revela o peso da decisão que ele tomou. E a incerteza sobre o desfecho, porque o desfecho ele não sabia ainda, estava incerto. Mesmo após selado com o seu próprio anel, um ato de que demonstrava a verdade da sentença. Aqui nos chama a atenção de ser mais fiel e mais fé em Deus. Ele selou, ele foi fiel à lei que ele sancionou, e também mais com fé em Deus, que Deus ia livrá-lo. Então, para os cristãos, esta passagem chama a atenção de perseverar confiando totalmente em Deus, que Deus está em controle de todas as coisas, do mundo todo, o que Ele permite e o que Ele não permite acontecer. Mesmo quando as leis e as pressões do mundo parecem conspirar contra nós, devemos orar a Deus, pedir a Deus. A ação do rei, impulsionada aqui pela preocupação e pela nossa incerteza, às vezes, nós erramos por falta de fé, que espelha a nossa própria busca. Nós devemos espelhar nos exemplos deles para buscar uma resposta da intervenção divina em nossas vidas. Então, agora, lembrando que o Deus quem servimos, irmãos, é poderoso para livrar e para operar milagre em nossas vidas. Às vezes Deus opera milagre em nossas vidas, que às vezes nem pensamos que é Ele. Às vezes nós começamos a pensar que é nós mesmos que merecemos aquilo que fizemos, por onde. Não. Então nós devemos servir ao Todo-Poderoso. E quando nós saímos de casa para vir aqui, nós estamos servindo a quem? A Deus. Não estamos servindo a nós mesmos. Estamos servindo, dando o nosso tempo, sair de casa e vir aqui para estudar a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor. Isso é um milagre que acontece nas nossas vidas e nós devemos agradecer a Ele para isso. Então, do 20, vamos continuar. Quarta-feira, Deus permitir, termina e começa. E vai para o 7. Quem sabe tocar a voz melhor lá. Espero que sim, porque domingo, peço a Deus, domingo está combinado. Domingo é que dia que é o dia 23? É sábado ou é domingo? Domingo? 22 é sábado. 22, tá? Ele falou dia 23 à noite. Domingo ele falou. Mas no carro está marcado que vai cair dia 23, sábado, por isso eu tenho que acertar o relógio do carro. E o pastor Fabiano, já confirmei para ele, com ele, estou contente, que ele tinha falado que dia que era nesse mês, né? Sábado tem quantos votos de mulheres de dominante. Uma delas ainda cuidava. 5h30 da tarde. E nós vamos lá, e fica aqui, as pessoas vêm, os irmãos ficam responsáveis. Ele diz que vai levar nós com o carro dele. Não vou confirmar com ele, falou que passa em casa, leva nós de trás. Só que ele falou do Artindas, que eu tive o áudio de novo, né? Mas que Deus abençoe a nós lá e vocês orem em favor. Tá, estamos aqui, tem a culto de sexta-feira. Se o Paulo estiver bom, ele prega sábado. Sábado ele está aqui. Nós estamos aqui, domingo de manhã também. Então, até mais. Vamos louvar ao Senhor.
para mim. A 366. Olha aqui, ó. Se eu estiver cantando, você faz o gosto, viu? Você faz o dia que eu toquei aquela parte. É porque bater com força você toca mais alto. 366. Daniel, quando estão, aí tudo bem. Pode variar, mas se não estiver soprando, como é que faz? E eu não estou com voz. Acabou a água. Ora, é meio baixinho, pode se pudesse, né? Eu peço para adorar. Senhor, agradecemos, né, por nos termos trazido aqui, pelo escudo, né, que está terminando. O Senhor nos prepara desde já final de semana, sexta, sábado, domingo, lá no pastor Leonardina, tudo possa correr bem, né, tudo certo, em nome de Jesus seja glorificado. Pedimos, né, por cada um de nós, por hoje, com o poder do sono, agradecemos, né, pela salvação de Cristo e por tudo que tem feito por nós, até o dia de hoje. Agradecemos, pedimos para a nossa família, agradecemos também pelo que tem feito por ela, né? E principalmente, né, colocamos nas suas mãos agora a nossa saúde, a de cada um de nós, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém.